estreitar laços com aliados, como os do PMDB, que já sinalizaram rompimento com o PT. Mas há quem para blindar o ex-presidente, que passa a ter um foro privilegiado. Mas quando a gente acha que nada mais pode acontecer num dia como o de hoje, no final da tarde, a 1 hora praticamente, uma gravação telefônica entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula foi divulgada pelo juiz Sérgio Moro. O conteúdo dessa ligação você vai ouvir aqui no Jornal da TV Vitória, que nesta quarta-feira tem muito mais para você. A polêmica da semana. Capixabas e líderes políticos criticam a nomeação de Lula para ministério. Número de inadimplentes no Espírito Santo já é maior que a população de Vitória e Guarapari juntas. UFES discute mudanças no vestibular para adesão ao SISU. Jogadores de beach soccer da Hungria treinam em areias capixabas. E tem mais esporte. Vamos falar do Rio Branco na Copa do Brasil, dos Jogos da Libertadores e do Open de vôlei de praia em Vitória. Ovo de chocolate que emagrece. Isso existe? Você vai descobrir hoje. A nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil gerou polêmica no Brasil inteiro. É o assunto que domina as conversas nas ruas, nas redes sociais e, claro, no meio político. Nas ruas, os eleitores que ouvimos se mostraram indignados com a nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil. Ele está querendo o quê? Tampar o sol com a peneira, né? Na oposição, o espanto. O Brasil está perplexo. Mas o partido da presidente Dilma amenizou a situação. O que muda na realidade é quem vai julgar o processo caso tenha alguma veracidade nessas denúncias. Apesar da polêmica que dividiu o país nos últimos dias, o ex-presidente Lula vai ser o novo ministro-chefe da Casa Civil. Mas o que é exatamente esse ministério? Pela definição oficial, a Casa Civil é a que coordena todas as ações de governo e também garante a integração dos trabalhos dos demais ministérios. É, portanto, a principal função do governo abaixo da presidência da República. Essa era a função de Dilma Rousseff no governo Lula. Mas não são as atribuições do cargo que geram toda essa polêmica. A questão é que, sendo ministro, Lula ganha foro privilegiado e não pode mais ser investigado pelo juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato. Todo o processo e as provas contra o ex-presidente deverão ser enviados para o Supremo Tribunal Federal. O deputado estadual Marcos Mansur, líder do PSDB na Assembleia Legislativa Capixaba, condenou a nomeação. Num flagrante desespero de demonstração da falência desse governo e desse modelo. Ao invés de ter uma atitude de estadista, dela renunciar, estão ainda tentando salvar um governo que já não existe, um governo que não tem mais respaldo perante a nação. O presidente da Assembleia, Teodorico Ferraz, é do Democratas, outro partido de oposição ao governo Dilma, e reagiu com ironia. Seria o Lula convidado para ajudá-la a governar ou para ensinar ela a governar? A gente não sabe. Prefiro dizer que foi mais para ajudá-la do que para ter foro especial no caso dos processos que está respondendo. Ainda na Assembleia, o líder do PT, deputado José Carlos Nunes, disse que a nomeação de Lula não foi para blindá-lo. Muito pelo contrário, foi para, junto com a presidenta Dilma, discutir essa questão que a gente está vivenciando hoje, principalmente a questão da estabilidade política do nosso país. O fato do Lula assumir essa função, isso não impede que as investigações continuem sendo feitas. Em vez de ser um juiz decidir o futuro dessa pessoa, do presidente, vai ser o Supremo Tribunal Federal. Conversamos com algumas pessoas pelas ruas de Vitória. E a notícia de Lula como ministro, no momento em que ele está sendo investigado, trouxe insatisfação. Apesar de ter feito muitas coisas erradas aí a Dilma acabava aprovando ele ser ministro para poder fugir do erro dele. É humilde blindar ele, com certeza, isso aí, na cara dura da população brasileira. O caminho mais fácil que ele arrumou para não parar na cadeia. A assessoria do governo do estado informou que o governador Paulo Artung não vai se manifestar sobre a nomeação de Lula para a Casa Civil. Paulo Artung é do PMDB, partido do vice-presidente da República, Michel Temer. E a presidente Dilma fez um pronunciamento, uma entrevista hoje à tarde,
e defendeu o ex-presidente. Dilma disse que Lula terá o poder que for necessário e que ele sempre teve compromisso com a estabilidade financeira do Brasil. Dilma também pediu o fim das especulações sobre o uso das reservas internacionais para investimentos. Foi no meu governo, do presidente Lula, que nós construímos essas reservas. Sabemos o esforço que foi e sabemos o papel que elas desempenham. Nós jamais teremos uma pauta de uso dessas reservas para algo que não seja a proteção do país contra flutuações internacionais. E as reservas também, elas podem ter um papel em relação à dívida, mas elas não são a forma adequada de se solucionar questões de investimento. Portanto, as especulações que existem quanto a esse fato do uso das reservas só beneficiam uns poucos que lucram com ela. A minha relação com Lula não é uma relação de poderes ou superpoderes. É uma sólida relação de quem constrói um projeto junto. Então, o presidente Lula, no meu governo, terá os poderes necessários para nos ajudar. E 3 horas antes dessa entrevista, a presidente Dilma ligou para o ex-presidente Lula. Daqui a pouquinho você vai escutar essa ligação que foi divulgada pelo juiz Sérgio Moro agora no final da tarde. Vamos falar com a Andréia Soares antes, porque, Andréia, você acompanhou esse dia agitadíssimo da política nacional. Parlamentares deixaram até a sessão para manifestar contra essa nomeação, né, Andréia? Boa noite. Boa noite, Gabriel Serafim. Boa noite a todos. Bom, Gabriel, a convocação partiu do PPS, um dos partidos de oposição, e esse ato de repúdio em frente ao Palácio do Planalto começou com pouca adesão, justamente por causa do horário das sessões na Câmara e no Senado. Mas agora há pouco a manifestação tomou forte proporção. Além dos parlamentares, a população aderiu ao ato. PPS, DEM e PSDB já acionaram a Justiça Federal pedindo a anulação da nomeação de Lula. Os partidos de oposição ao governo Dilma disseram que a nomeação de Lula na Casa Civil é uma manobra com claro desvio de finalidade e, portanto, passível de ser anulada. Para a oposição, Lula vai transformar Dilma numa peça decorativa dentro do Palácio do Planalto. A posse do ex-presidente Lula ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil vai acontecer na próxima terça, mas ele já tem foro privilegiado porque já está no Diário Oficial da União a sua nomeação como ministro-chefe da Casa Civil. E o deputado federal capixaba Lelo Coimbra, do PMDB, diz que a ida do ex-presidente Lula para o ministério é uma ofensa ao povo brasileiro. Traz a mensagem de que vai para se livrar dos seus processos na primeira instância e ter foro privilegiado. E segundo, para presidente, porque abdica dos seus poderes, ela inaugura um parlamentarismo branco e se dispõe do poder para que o presidente possa estar exercendo o seu terceiro mandato. E quais são as consequências que esse processo dará? Ficamos num ambiente de incerteza e é uma pena que a presidente, ao invés de estar preocupada com os destinos do Brasil, esteja apenas preocupada com o destino e proteção daqueles que estão ao seu lado. A nossa impressão é que o governo Dilma acabou. O deputado federal Max Filho, do PSDB, também mandou um vídeo exclusivo ao Jornal da TV Vitória e disse que Lula aceitou o ministério para se blindar. A nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, ela apequena a sua biografia. Ele tinha estatura de um ex-presidente da República, agora vai para o ministério para escapar de uma ação judicial, para escapar da mão firme do juiz Sérgio Moro. Talvez o Lula, por vias avessas, consiga fazer com que o Congresso Nacional rediscuta esse privilégio que é para parlamentares, ministros, autoridades e, na verdade, é o foro privilegiado que é o erro, que é um erro de fundo. O deputado federal Helder Salomão, do PT, foi procurado. Pedimos que ele também nos enviasse um vídeo com o posicionamento dele. Ele preferiu se pronunciar por nota. Disse que o ex-presidente vai dar grande contribuição para a retomada da economia brasileira. Pediu que todos sejam investigados, independente do partido político.
Para Helder, o fato de Lula agora ter foro privilegiado não significa que as investigações vão parar. Gabriel. Obrigado, Andréia. Obrigado. Daqui a pouco você volta. E num dia em que fomos surpreendidos com esse anúncio da ida do ex-presidente Lula para o cargo de ministro da Casa Civil, no final do dia, mais uma bomba, porque o juiz Sérgio Moro liberou uma gravação de uma conversa telefônica que aconteceu hoje às 13 horas e 32 minutos entre Dilma e Lula. O grampo telefônico foi feito pela Polícia Federal. Na ligação, Dilma diz que vai enviar para Lula o termo de posse da Casa Civil, a fim de que Lula possa tê-lo na manga para supostamente evitar uma eventual prisão ainda dentro da Lava Jato, já que a posse só vai ocorrer na terça-feira que vem. Moro enviou todo esse conteúdo, todas essas gravações referentes a Lula para o Supremo Tribunal Federal, depois que ele foi anunciado como novo ministro da Casa Civil nesta quarta-feira. Segundo o juiz, alguns diálogos sugerem que Lula tinha conhecimento antecipado das buscas feitas no dia 4 de março, na 24ª fase da operação. Vamos agora ouvir a conversa entre Dilma e Lula. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Isso acabou desencadeando essas imagens que vocês acompanham ao vivo agora, direto de Brasília e de São Paulo. Essas são as imagens do Cidade Alerta em São Paulo, que enquanto aqui no Espírito Santo a gente assiste o Jornal TV Vitória, em outras capitais e outras cidades do Brasil a programação local fica com o seu jornal. E em São Paulo o Cidade Alerta exibe nesse momento essas imagens ao vivo de frente ao Palácio do Planalto e também em São Paulo. Pessoas que depois que souberam do anúncio de Lula como ministro da Casa Civil e depois que souberam da divulgação da gravação da conversa de Dilma e Lula, feita hoje à tarde, Lula recebendo de Dilma o termo de posse para que ele possa ficar com esse termo, caso, por exemplo, uma nova fase da Operação Lava Jato pudesse ser desencadeada na sexta-feira, amanhã, no sábado, enfim, Lula teria com ele esse termo de posse, poderia assinar a qualquer momento, para aí sim, se por acaso algum agente da Polícia Federal batesse na casa dele para efetuar, por exemplo, uma prisão, ele poderia mostrar o termo de posse e já teria o foro privilegiado, não poderia ser conduzido naquele momento. Ou, enfim, com o anúncio da ida de Lula para a Casa Civil, Sérgio Moro decidiu passar todos os documentos, tudo que tiver a ver com o ex-presidente Lula, para o Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro também declarou, assim que enviou essas gravações, que toda a gravação feita pela Polícia Federal ocorreu apenas no telefone do ex-presidente. Nenhuma autoridade, ninguém que tenha foro privilegiado foi grampeado, apenas o telefone do ex-presidente. E pela conversa observada, tanto nessa gravação que nós escutamos agora entre Lula e Dilma, quanto nas outras gravações, existem pelo menos mais 9 minutos de gravação que foram divulgados pelo juiz Sérgio Moro, a gente pode observar que Lula tem um diálogo sempre muito monossilábico, ele evita muitas palavras, a fim de que, segundo o juiz Sérgio Moro, demonstra já saber que, ou pelo menos suspeitar que já estivesse sendo grampeado. Essas são palavras do juiz Sérgio Moro no documento que ele envia ao Supremo Tribunal Federal com essa gravação. E nós estamos com essas imagens então ao vivo de Brasília e de São Paulo, manifestações que acontecem agora. E a gente vai observar o mercado financeiro que hoje ficou agitado assim que Lula foi anunciado como ministro da Casa Civil. O mercado, o dólar subiu bastante, a bolsa caiu, mas de repente, no meio da tarde, voltou ao normal, ou pelo menos numa ligeira queda do dólar, a 0,63, voltando para R$ 3,73, quase R$ 3,74. O turismo caiu também, caiu 0,76, sendo comercializado a R$ 3,89, ontem era R$ 3,93. A bolsa, que estava caindo, acabou tendo uma alta, uma leve alta aí, na verdade até de 1,40%, de 34% a 47.763 pontos.
alta que começou a aparecer a partir das 2 horas da tarde. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações deste turbilhão político que aconteceu nesta quarta-feira. Agora nós vamos falar sobre a inadimplência aqui no Espírito Santo, que já é maior que a população de Vitória e de Guarapari somadas. Para driblar a crise, muita gente está usando da criatividade para pagar as despesas do mês. Quase 600 mil pessoas. O dado divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas é referente aos endividados em todo o Espírito Santo. O número ultrapassou bastante a quantidade de moradores de Vitória e Guarapari. Juntos, os dois municípios somam 475.677 habitantes. Pois é, se tem muito capixaba com dívidas por aí, também é preciso muito trabalho para ganhar dinheiro e conseguir manter as despesas de casa. Se você não passar a ter seu próprio negócio e trabalhar, só Deus sabe o que pode acontecer na vida de cada um de nós, entendeu? Não tem serviço, não tem trabalho, não tem nada, tá difícil. Tem que trabalhar. Eu trabalhava até às 5, agora estou trabalhando até às 7, até às 8, até 8h30 aqui com isso. O cenário não é nada animador mesmo e se espalha por todo o país. Segundo o IBGE, o desemprego atingiu um nível recorde de 9%, somando 9 milhões de pessoas em busca de um trabalho. E é exatamente daí que surgem pessoas dispostas a se reinventarem. Olha só a história do Hélio e da Rayane. Após uma temporada de 2 anos trabalhando em São Paulo e um negócio que não deu certo, o casal voltou para o Espírito Santo e resolveu montar o próprio negócio para pagar as contas e fugir das dívidas. Embarcaram no mundo dos doces. Apertou, a gente teve que procurar aonde tirar dinheiro, né? Aí descobri o famoso bolo de pote, que até então aqui ninguém sabia o que era, né? Aí a casa, a gente paga nossas contas através dos bolos. É nesta bicicleta que todos os dias o Hélio leva os bolos para vender. Hoje já tem lugar e clientela certos, onde não pode deixar de ir. O difícil é a pessoa experimentar o primeiro. Comer o primeiro, daí vira freguês definitivamente. Então a gente vai angariando freguês cada dia mais. Atualmente, os dois chegam a vender mais de 100 doces, entre bolos no pote e brigadeiros de colher por dia. Na parede da cozinha, as encomendas. É a Páscoa que veio ajudar a incrementar os lucros. São ovos tradicionais e ovos de colher. O ano passado eu também fiz ovo de colher, que aí eu encho aqui de recheio, boto morango, kiwi, uva, M&M, o que a pessoa escolher. Com o que ganham, Hélio e Rayane mantêm a casa e já pensam em aumentar a linha de produção. Pensamos em abrir tipo uma lanchonete, porque a gente quer fazer o bolo na taça, com chantilly, com morango. A gente quer fazer o sanduíche natural, que monta na hora também. Aí tá nossos projetos na nossa cabeça. Jardim Camburi, bairro de Vitória, lidera o ranking de casos suspeitos de dengue. Já são quase 200 notificações. Hoje, homens do Exército passaram o dia nas ruas lá do bairro, um reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite, além da dengue, o zika vírus e também a febre chikungunya. Sacola plástica e vasinhos de plantas são os locais onde o mosquito se reproduz com maior facilidade. Muita gente não percebe, mas o risco é grande. Neste quintal, aparentemente não tinha nada errado, mas foi só olhar com mais cuidado para encontrar possíveis criadouros. Para ajudar a população neste cuidado, militares do Exército acompanham as visitas dos agentes de saúde pelos bairros. Nós encontramos muitos problemas, simples, como copos descartáveis, vasos de plantas ainda com água, caixas d'água destampadas, mas a maior dificuldade em alguns bairros é realmente achar morador no imóvel para que seja feita a verificação do imóvel. É preciso atenção em todos os locais. Nesta obra, por exemplo, os agentes deram a bandeira vermelha. Os responsáveis pelo local têm até 48 horas para se adequar. Segundo a Secretaria de Saúde de Vitória, o bairro lidera notificações de dengue e de zika vírus. Só até a semana passada, o Espírito Santo já contabilizou mais de 24.500 casos de dengue. São quase 3.500 a mais do que os números divulgados na semana retrasada. 4 mortes foram confirmadas e outras 20 estão sendo investigadas. O intuito do Exército é de ajudar e reforçar
né, os contingentes que nós temos na Secretaria de Saúde. Então o Exército ele tem a sua credibilidade, né, na hora do morador abrir a porta, então isso auxilia bastante também. Por isso mesmo, a dona Maria de Lourdes recebe os agentes da saúde e os militares com um sorriso no rosto e considera muito importante as abordagens. Infelizmente, tem moradores que não dão atenção, não tem cuidado. Eu tenho cuidado até em botar o lixo para fora. Durante a ação de hoje foram vistoriados 416 imóveis lá em Jardim Camburi. Em nenhum deles foram encontrados focos do mosquito. Na próxima sexta-feira, dia 18, a Força Tarefa volta ao bairro para continuar esse trabalho de orientação à população e também tratamentos dos depósitos que podem virar criadouros. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo. Boa noite. O tempo segue sem mudanças no Espírito Santo. A quinta-feira deve amanhecer com o céu carregado na região norte, principalmente no litoral. E os ventos úmidos que sopram do mar ainda provocam chuva no início do dia. O sol vai aparecendo, mas pode chover a qualquer momento. Na Grande Vitória e nas regiões sul e serrana, amanhã será mais um dia quente, ensolarado, mas também podem acontecer pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Não está descartada a possibilidade de chuva moderada, principalmente no interior do estado. As temperaturas continuam altas, máxima de 31 graus em Vitória e de 32 em Nova Venécia. Em Iconha, as temperaturas variam entre 23 e 32 graus e entre 19 e 28 em Venda Nova do Imigrante. Outras informações sobre o tempo você encontra no nosso jornal online. Daqui a pouquinho, o Supremo Tribunal Federal mantém a decisão sobre o rito do impeachment. E você vai ver também que a UFES faz uma audiência pública para discutir a substituição do vestibular pelo SISU, Sistema Único de Seleção Unificada. Daqui a pouco vamos voltar. Você também vai acompanhar mais imagens da manifestação que acontece desta vez em São Paulo. Essas são as imagens do Cidade Alerta em São Paulo, mas são várias cidades do Brasil que nesse momento acontecem manifestações. Daqui a pouquinho estaremos de volta assim que retornarmos com o Jornal da TV Vitória. Até já! Jornal da TV Vitória. Oferecimento. Grande Construtora. Os melhores imóveis para quem pensa grande. E ligue 3134-5000 e faça Unimed Vitória. A vida nos convida toda hora a dar novos passos, a passar por novos caminhos. A necessidade da mudança começa com desconforto.